Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal João aqui falando. Hoje vamos aprender como é que nós podemos formatar e arredondar números decimais, ok? Que é praticamente números flutuantes, usando o F-String em Python. Olá pessoal, eu sou o João aqui falando do canal Usando Python. Então, hoje nós vamos aprender como é que nós podemos utilizar o F-String, ok? Então, F-String tem bastante utilidades que você pode usar no seu dia a dia, mas hoje apenas vamos nos concentrar como é que nós podemos formatar números decimais ou números com vírgulas, ok? Usando o F-String. Veja, desde o Python 3.6, ok? O F-String praticamente, ok, tem se tornado uma maneira mais poderosa e também elegante para que nós possamos formatar strings em Python. E essas F-strings, ok, praticamente, estou a me referir desse senhor aqui, ok? F dessa forma aqui, string, ok? Então, essas F-string, praticamente, ok, elas permitem que você possa inserir expressões dinâmicas diretamente, ok, nas strings, tornando o código um pouquinho mais legível e também conciso. E neste vídeo aqui nós, ok, ou melhor dizer, você vais aprender como é que tu podes usar o F-string para que tu possas formatar e arredondar números flutuantes, ok, ou quer dizer números decimais, e melhorando assim a exibição dos resultados dos seus cálculos, caso tu estejas a trabalhar em cálculos. Agora vamos lá ver o que é uma F-string. Veja, praticamente uma F-string é uma string literal, ok, prefixada com a letra F, que é tipo F minúscula e não maiúscula, ok, que é esse F que nós temos aqui, ok. Tipo uma combinação da letra F com strings, ok? Então, contendo praticamente campos de substituições delimitadas por chavetas. As chavetas que nós bem conhecemos que são essas aqui que estou me referindo, ok? Então, dentro desses campos você pode inserir variáveis, pode inserir funções ou talvez cálculos que serão praticamente avaliados em um tempo de execução do programa. Então vamos começar com um exemplo aqui. Como é que nós podemos usar o F-string? Tipo, esse aqui é um exemplo básico. Então eu vou deletar isso. Então vamos lá imaginar que nós temos uma variável chamada nome. Então nesse nome aqui, a variável nome será igual praticamente o quê? Então esse nome vai ser igual a João, ok? Perfeito. Então eu tenho mais uma outra variável chamada idade. Então idade, vou usar uma variável fictícia. Vamos dizer que João tem 25 anos, ok? Agora, vamos imaginar que eu gostaria de tipo imprimir meu nome é João e tenho 25 anos de idade, ok? Então, para tal eu posso fazer o seguinte, print, abre parênteses, ok? Então, usando o F-string, tu faz da seguinte forma, ok? Tu primeiramente tens que usar a palavra F e depois disso tu vais colocar toda a mensagem dentro das vírgulas altas, dessa forma aqui, ok? Então, pode ser essas vírgulas altas ou mesmo essas simples aqui, tanto faz, ok? As duas formas funcionam. Mas eu gosto mais de usar essa aqui, não sei porquê. E agora vamos lá dizer o seguinte, tu gostaria de, tipo, de imprimir na tela a seguinte mensagem, meu nome é João e tenho 25 anos. Então, para que tu possas usar F-string nesse exercício, tu faz o seguinte, ok? Tu vais dizer meu nome, ok? Vamos imaginar que isso aqui, vamos fingir que aqui esse E tem acento, ok? Meu teclado está em inglês, infelizmente. Ok, meu nome é, então, tipo, em vez de tu fazer dessa forma aqui, usando a concatenação tipo mais, e depois vais passar tipo aqui a variável nome, ok? Tipo, essa aqui é usando a forma normal, ok? Usando a forma normal, mais, ok? Nome. Depois vamos dizer o seguinte, ok? De novo vamos fazer o seguinte, mais, ok? Mais o que? Vamos continuar com esse senhor aqui, ok? Dá um pouquinho de espaço. Eu tenho, ok? Eu tenho. Dá um pouquinho de espaço de novo. Vamos sair daqui de novo. Sai, mais. Vamos fazer assim. Mais o que? Agora vamos passar a variável idade, ok? Tá, essa aqui tipo é usando a forma antiga, ok? Até esse, eu vou remover aqui o F, ok? Tá, essa aqui é tipo usando a forma antiga, do jeito que se faz normalmente, ok? Mais idade, ok? Mais, ok? Agora nós queremos tipo anos, ok? Tá, vamos passar aqui espaço, anos, ok? Então dessa forma aqui, se eu imprimir essa mensagem, ele vai me imprimir, meu nome é João, eu tenho 25 anos de idade, ok? 25 anos apenas. Se eu salvar isto aqui e vamos rodar o código para ver o que nós temos, me deu o que? O erro, type error, cannot concatenate, ok. Ele deu esse erro aqui porque, veja, estás a ver uma das desvantagens de utilizarmos essa forma aqui antiga, ok? Tu tens que concatenizar as variáveis, ok? Por exemplo, isso aqui, idade, é uma variável, é um valor string, ok? Então, string não posso concatenizar com, desculpa, então, idade é uma variável integer, ok? Então, integer não posso concatenar ou talvez juntar com uma string, ok? Então, primeiramente tenho que converter isso aqui em uma string para que possa fazer a junção. Então, aqui onde eu tenho idade, eu terei que fazer o seguinte, ok? str, vou abrir aqui e virei aqui e vamos fechar. Então, dessa forma, eu já posso fazer essa junção desses dois, ok? Salvei e vamos limpar aqui a minha saída, clear. E se eu rodar isso aqui, rodei,
ok, meu nome é João, eu tenho 25 anos de idade. Então, essa aqui é tipo fazendo a forma antiga, ok? Agora, usando o f-string, tu vais fazer da seguinte maneira, ok? Vamos comentar aqui, usando f-string, ok? Agora, para que tu possa usar f-string para imprimir essa mesma variável, essa mesma mensagem, tu farás da seguinte maneira, ok? Print, abre e fecha, aqui vais passar primeiramente a letra F, depois vírgulas altas, dessa forma. Agora vais dizer o seguinte, ok? Meu nome, ok? Tipo, em vez de tu colocar mais tipo mais e sair daqui, tipo avançar, apenas tu vais colocar as chavetas dessa forma aqui, chaveta, ok? Meu nome, chaveta. Então, aqui dentro da chaveta eu posso passar função, posso passar variáveis, qualquer coisa que eu bem entender, ok? Então, aqui eu vou passar meu nome, ok? Então, meu nome, onde é que está o meu nome? Meu nome está aqui na variável, na variável nome. Então, eu vou passar aqui a variável nome. Tá vendo? Vou dar um pouquinho de espaço, assim vou continuar de novo a minha mensagem, ok? Eu tenho o que? 25 anos de idade, então vamos passar aqui a variável, vamos de novo abrir chavetas, vamos passar aqui a variável idade, ok? Dá espaço, ok? Anos, ok? Anos, dessa forma, sabe? Então, estás a ver a diferença? Veja, o código é muito mais fácil de se fazer leitura e também muito mais pequeno em relação aqui, mas aqui é bastante comprido, aqui é bastante simples e aqui também não é mais naquela necessidade de tu fazer tipo a concatenação das strings. Okay? Essa é uma das vantagens de usar o f-string. Agora, se eu rodar isso aqui e se eu salvar e rodar isso aqui, vamos lá ver, tenho a mesma mensagem praticamente, tá vendo? Meu nome é João, eu tenho 25 anos de idade, ok? Meu nome é João, esqueci de colocar aqui o E, meu nome faça como sabe, ok? Meu nome é João, eu tenho 25 anos de idade. Da mesma forma aqui, meu nome é João, eu tenho 25 anos de idade. Então, essa aqui é uma das vantagens de nós usarmos o f-string, ok? É bastante, a mensagem é bastante, o código é bastante pequeno e é muito mais fácil de tu fazer a leitura, ok? Tu passas as variáveis diretamente dentro das strings. Agora, já a forma normal, tu tens que fazer a concatenação dessa forma aqui. E também, se tu não podes juntar tipo string com integer, ou então vais obter algum erro que nós obtivemos aqui. Como nós dissemos, ok? Então, nós aqui vamos aprender como é que nós podemos formatar números. Então, isso aqui foi apenas para que tu possas entender como é que tu podes usar o f-string, ok? Dentro das suas mensagens, dentro de uma string. Agora, para que nós podemos formatar e arredondar números decimais usando f-string, nós devemos fazer o seguinte, ok? Então, vamos começar primeiramente com um exemplo básico, ok? Então, sem praticamente arredondamento explícito e o resultado, ok? Poderá sair com alta precisão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu gostaria tipo, de formatar uma mensagem. Eu vou deletar tudo isto aqui, não vou precisar mais. Aquilo foi só para que vocês possam entender como usar f-string. Tá? Vamos lá, eu gostaria tipo, de imprimir um terço, ok? Então, se eu gostaria tipo, de imprimir um terço, isso será o seguinte, ok? Vou comentar aqui, imprimindo um terço, posso já fazer dessa forma aqui. Faço isso, terço, ok? Um terço. Então, eu farei o seguinte, print, abre aqui, vamos dizer o seguinte, ok? Um terço como float. Um terço como float. Isso aqui é uma mensagem, é uma string que deve estar dentro de quê? Um terço como float. Um terço como float, ok? É 2 pontos, ok? Eu vou abrir aqui, ok? As minhas chavetas. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ok? 1 dividindo por 3. Agora isso aqui eu vou converter como uma f-string. Vamos colocar aqui o nosso f, boom. Isso aqui é f-string, tá vendo? Então dentro das f-string também tu podes fazer operações matemáticas, como nós estamos a ver aqui. Então eu gostaria de imprimir um terço aqui, ok? Tipo, ver esse resultado. Se eu salvar isto aqui, vamos limpar aqui o meu output, clear. Se eu salvar isto e rodar, o que eu obtive? Um terço como float é 0.3333. Não tem várias casas decimais, ok? Agora, se eu gostaria tipo, de limitar essas casas decimais usando o f-string, ok? Eu terei que usar um especificador. Então, para que nós possamos usar um especificador, é praticamente dessa forma aqui, usando o f-string, ok? Vamos dizer, vou fazer de novo, ok? Print, abre e fecha. Vou usar f-string como sempre. Aqui dentro eu vou dizer o seguinte, ok? Um terço, ok? Arredondado. Um terço arredondado para duas casas, ok? Para duas casas decimais. Para duas casas decimais, ok? Vai ser 2 pontos. Então, para que eu possa arredondar isso, eu terei que fazer o seguinte, ok? De novo, vamos usar as chavetas. Okay? Então, vamos dizer, eu gostaria de fazer a divisão de 1 sobre 3, ok? Um terço. Agora, para que nós possamos tipo, limitar as casas decimais, aqui dentro das f-strings, depois de tu passares assim, tipo, o cálculo normal, coloca 2 pontos. Então, depois de 2 pontos, coloca de novo 1 ponto. E agora aqui, onde tu vais decidir quantas casas que tu gostarias de ver, depois da vírgula.
ok? Agora vamos lá imaginar, depois da vírgula eu gostaria de ver apenas duas casas. Então para tal eu faço o seguinte, vou passar aqui 2F, ok? O F significa tipo para float. Agora se eu salvar isto aqui e rodar, o que é que eu tenho? Tem 1/3 arredondado para duas casas decimais é 0.3. Então dessa forma que eu limitei as minhas saídas, ok? Para apenas duas casas depois da vírgula. Agora se eu colocar aqui, por exemplo, 3, salvei, e se eu rodar isto aqui, nós podemos ver aqui que eu obtive 0.333. Então aumentou de novo as casas decimais. Agora, para que nós possamos entender isso aqui é o seguinte, veja, aqui o 3, ok, ele vai definir quantas casas decimais que eu gostaria de ver depois da vírgula. Agora, o F indica que o número é um número float, ok, é um número decimal. Então, esse aqui é o segredo praticamente. Agora, para um exemplo mais prático com variáveis e funções, nós podemos fazer da seguinte maneira, veja. Eu vou deletar tudo isto aqui de novo, boom. Vou criar uma função chamada def calcular preço final, ok? Def calcular underscore preço underscore final. Vamos abrir e fechar. Aqui dentro vamos passar o seguinte aqui. Tá, essa função aqui ele vai receber tipo um argumento. Vamos colocar aqui preço. Vamos passar aqui preço base, que é tipo o preço básico praticamente. Vamos passar 2 pontos. Faço o seguinte, ok? Então essa função ele vai me retornar return preço base. Vai me retornar o preço base. Preço base vezes 1.2 dessa forma aqui, ok? Salvei. Então, vou sair daqui e agora vamos ter o seguinte, ok? Eu vou ter uma variável chamada preço base aqui fora. Ok, então o preço base aqui vai ser igual a, ok? O preço base vai ser igual, vamos dizer que vai ser igual a 1000. E vamos dizer também que vamos ter tipo uma variável chamada imposto. Então, o imposto ele vai ser igual a 0.2 dessa forma aqui, ok? Perfeito. Então, se eu salvar isso aqui, vamos lá ver. Vamos limpar esse senhor aqui, clear. Ok, se eu rodar este código, vamos lá ver o que nós vamos ter. Não vamos ter nada, porque não imprimimos nada e também não passamos nada. Perfeito. Agora vamos lá dizer que... Então nesse exemplo aqui eu quero demonstrar como é que as FString permitem com que tu possas usar variáveis e também funções diretamente nos campos, ok? De substituição. Então, vamos tentar fazer o seguinte, ok? Print, o que vamos imprimir? Vamos tentar imprimir, ok? Tipo o preço base. Então, para tal eu farei o seguinte, ok? Como assim, vamos usar o nosso F, vírgulas altas, e vamos dizer o seguinte, ok? Preço base, preço base apenas mesmo, preço base, 2 pontos. Então, o nosso preço base, vamos dizer o seguinte, vamos dizer tipo o R, vamos dizer que é real, ok? R dólares. Então, vamos abrir aqui as nossas chavetas, vamos passar a nossa variável preço base, ok? Essa variável aqui que eu estou passando. Então, esse preço base aqui também nós podemos lhe formatar apenas para duas casas, ok? 2 pontos, ok? E vamos colocar aqui vírgula, ok? 2 pontos, vírgula, ponto 2F, dessa forma, ok? Sai daqui e vamos fazer o seguinte, ok? Vírgula, vamos passar agora nosso imposto, 2 pontos. Agora, o nosso imposto aqui também, vamos usar reais como nosso exemplo, ok? Vamos abrir aqui e fechar. Aqui dentro vamos passar de novo o preço base, okay? vezes o quê? Vezes imposto, ok? 2 pontos, vírgula, vamos formatar para duas casas apenas, ok? 2F, dessa forma aqui, vírgula 2F, eu esqueci de colocar o ponto, ok? Vírgula, ponto, 2F, okay? E aqui depois vamos passar tipo vírgula, e também vamos ter o nosso total, ok? Então, agora, o total aqui, nós podemos tipo usar... Agora, o total aqui nós podemos usar a função diretamente, ok? Então, o total vai ser o seguinte, ok? Total 2 pontos, avança um pouquinho. Agora, aqui no total nós vamos fazer o seguinte, de novo, mesma coisa, reais, ok? Passa dólar, abrir e fechar. Você sai daí. Abrir e fechar, avança aqui um pouquinho. Agora, aqui dentro, vamos passar a nossa função mesmo, calcular preço, ok? Calcular preço final. Então, calcular preço final, ele recebe um argumento que vai passar aqui o nosso preço base apenas, ok? Então, e depois disso, avança mais um pouquinho, ok? Vamos colocar 2 pontos, aí podemos formatar diretamente, ok? Vírgula, 2F, okay? Dessa forma aqui. E agora, se eu salvar isto aqui, ou de novo esqueci de colocar aqui do ponto, ok? Ponto, 2F é ponto, perfeito. Agora, se eu salvar isto, okay? Aqui errei, tem que ser imposto, faltou o O. Se eu salvar isto aqui e rodar, vamos lá ver, ele me deu o seguinte, ok? Preço base é igual a... Então, aqui como nós podemos ver, nosso resultado tem preço base igual a 1000
reais, ok? Imposto igual a 200 e total igual a 1.200 reais, ok? Então, isso aqui é uma das formas também como é que tu podes formatar as suas saídas, okay? Usando o FString, e também como tu podes usar funções diretamente dentro das chavetas do FString, ok? Então, o FString tem bastante funcionalidades bastante boas. E, por exemplo, aqui, o separador de milhas, ok, que nós usamos aqui, que é essa vírgula aqui, ok? Então, ele foi adicionado antes do ponto, ok, para que nós possamos especificar o formato, ok? A razão pela qual que nós usamos essa vírgula aqui, ok? Então, nós achamos que ele fizesse tipo a separação usando a vírgula. A razão pela qual nós temos aqui tipo a vírgula, ok? Essa vírgula aqui, que está essa aqui que nós usamos. E funções também, como nós dissemos, podem ser chamadas diretamente dentro da FString, do jeito que nós tivemos aqui nesse exemplo. Chamamos a função calcular preço diretamente dentro da FString. Agora veja, uma das coisas também que nós podemos fazer é trabalhando com precisões científicas usando o FString. Então, para que nós possamos exibir números de notação científica ou talvez com um número fixo de algarismo, ok? Então, nós podemos usar o G ou talvez o G maiúsculo, ok? Então, para isso nós podemos fazer o seguinte, tipo, usando a FString. Como sempre, eu vou selecionar tudo isso, vou deletar, ok? Então, eu vou importar aqui a função math, ok? Math, vamos descer um pouquinho, ok? Desce. E vou definir tipo algumas variáveis. Então eu vou ter uma variável chamada raio. Então a variável raio vai ser igual a 10.203, algo assim. Um exemplo só rápido, ok? Depois vamos ter também mais um outro exemplo. A área será igual a... Vamos usar o math, a nossa função math.pi, para que nós possamos ter tipo o valor do pi, ok? Sabemos que o valor do pi é 13 ponto alguma coisinha. E vai ser vezes o quê? Vezes raio. Okay, então, essa aqui é praticamente a fórmula da área, vezes raio ao quadrado, ok? Ao 2, ok? Salvei dessa forma, bom. Então, aqui é para que nós possamos tipo, achar a área, então. Para que eu possa, tipo, calcular a área com alta precisão, eu posso fazer o seguinte, vamos lá ver. Print, abre e fecha, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui vamos usar o FString como sempre, e vamos fazer o seguinte, ok? Área calculada. Então, área calculada com alta precisão. Dois pontos. Então o que vamos fazer aqui? Vamos passar a nossa vírgula, vamos passar agora a nossa área, salvei, pum. E vamos limpar aqui, clear. Agora se eu salvar isto e rodar, o que eu vou ter? Bum, tenho aqui área calculada com alta precisão, deu 327, isso é 300? Eu acho que é assim, ok, 327.00 alguma coisinha, ok, então, essa é a área calculada com alta precisão. E também, veja, nós podemos arredondar esse valor da seguinte maneira também, vamos lá dizer, print, o que é que eu vou imprimir? Vamos imprimir o seguinte, ok, vamos usar aqui o FString, vamos usar aqui o F, assim, e agora vamos dizer, área arredondada, ok, área arredondada, vamos fazer o seguinte, então aqui eu vou passar tipo 5, ok? Algarismo, com 5 algarismos, com 5 algarismos significantes, com 5 algarismos significativos seria melhor, ok? Tá dentro de parênteses, fechamos parênteses, 2 pontos, então, isso nós podemos fazer da seguinte maneira, ok? Então, eu vou abrir como exemplo a chaveta, vamos passar aqui a nossa área, vai ser 2 pontos, ponto 5G, ok? Ou não é assim, ponto 5G, ok? Então, o G aqui é para que nós possamos, tipo, decidir o número de algoritmos que nós gostaríamos, ok? Esse G aqui tem também uma das funções que nós podemos usar formatando números usando o FString, ok? Agora, se eu salvar isto aqui, vamos e rodar esse código que nós temos, área calculada com alta precisão, tem aqui o valor, ok? Agora, área arredondada com 5 algarismos, ok? Tem aqui o valor. Então, se nós contamos o número de dígitos, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui, nós podemos decidir quantos números que nós gostaríamos que seja apresentada tipo no resultado. Então, para tal, nós usamos o G, ok? Então, essa é a forma como tu podes tipo, definir quantos dígitos que tu gostarias que sejam apresentados no seu resultado, ok? Então, usa-se o G. Então, uma das outras opções que nós podemos também utilizar é exibindo números como percentuais, ok? Usando a FString. Então, veja, você também pode exibir números como percentagem automaticamente, ok? Usando percentagem no especificador de formato. Então, para tal, nós podemos tipo fazer o seguinte, vamos lá ver. Vamos deletar isso aqui como sempre, bom.
Então, eu vou criar uma variável aqui chamada porcentagem. Okay? Porcentagem, ele vai ser igual a 0.1256, ok? Exemplo como sempre, ok? Então, vamos lá dizer o seguinte, por exemplo, print, abre e fecha, o que eu vou fazer aqui? Aqui vamos ter o seguinte, f, faço o seguinte, e vamos ter porcentagem, ok? Porcentagem formatada, porcentagem formatada, 2 pontos, e vai ser o seguinte, ok? Vamos abrir como sempre aqui as nossas chavetas, aqui dentro vamos passar o seguinte, ok? Porcentagem, ok? 2 pontos, o que ele vai ser? Podemos aqui usar 0.1%, ok? Dessa forma aqui, 1%. Se eu salvar isto, e se eu rodar, vamos lá ver, deixa-me só limpar, embora aqui deu, mas para que nós possamos ver melhor aqui, rodei isto aqui, o que aqui nos deu? Nos deu 12, ok? 12,6%, ok? Então, essa é uma forma como tu podes exibir números, ok? Em porcentagem, tipo usando um especificador, que é esse senhor aqui, essa porcentagem aqui. Então, veja, com as FString você tem flexibilidade praticamente, ok? E também a simplicidade para formatar números decimais em Python. E também tu podes, okay, vai adaptando e também a exibição que é para diferentes contextos que tu bem quiseres, okay, como valores, por exemplo, monetários, porcentagem ou talvez precisões científicas. Então, a FString poderá ajudar bastante caso tu gostarias de trabalhar com esses tipos de resultados, ok? Então, use sempre essas técnicas para que tu possas também melhorar a legibilidade e também como a apresentação dos seus códigos, ok? Então, vamos ficar por aqui. Eu sou o João, vejo no próximo vídeo ou na próxima dica. Muito obrigado e fui!